O capítulo 15 de Lucas nos apresenta 3 parábolas, 3 histórias que Jesus conta, e histórias similares, com contextos similares, que apresentam algumas coisas ou personagens que se perderam, e de repente aquele que era o proprietário de tal coisa os achou, os encontrou. Conta a história da ovelha perdida e do pastor que vai atrás daquela ovelha que se perdeu. Conta a história da moeda perdida, também conhecida como a parábola da dracma perdida, que a proprietária ali da moeda faz de tudo ali para encontrar aquela dracma, e quando encontra tem alegria, tem júbilo. E por último conta a história do filho perdido, que é também conhecida como a história do filho pródigo. As 3 histórias, as 3 parábolas nos contam sobre o propósito de Deus, nos contam sobre restituição, nos contam sobre características do nosso Pai, do nosso Deus, que eu creio que vão alimentar a sua fé durante essas quartas-feiras e vão te ajudar a viver o sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Interessante que alguns estudiosos falam que o capítulo 15 do Evangelho de Lucas é o capítulo dos achados e perdidos, que realmente mostram personagens ali que se perderam, e mostra um pouco do amor de Deus, que está disposto a tudo, a fazer sacrifícios para encontrar aqueles que se perderam. E nós estamos desde a quarta passada estudando a história da ovelha perdida, que é a primeira história na ordem aqui do capítulo 15. Vamos ler do verso 1 ao verso 7. Quem está comigo diga aleluia. A palavra de Deus diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Olha que história tremenda, que história poderosa. Essas 3 histórias nos falam muito sobre o amor de Deus, nos fala muito sobre como o amor de Deus nos trata, sobre o valor que o amor de Deus nos dá. É interessante que essas 3 histórias nos apresentam 3 maneiras que o ser humano pode se distanciar de Deus. 3 maneiras que o ser humano se apresenta distantes do Senhor. 3 maneiras, de maneira resumida, que se refere a um distanciamento por escolha. O filho pródigo, se você se lembrar da história, ele decide deliberadamente a sair da casa do pai e se afastar da casa do pai, porque acreditava numa mentira, que o melhor estava distante, que o melhor estava longe do pai, que o melhor estava fora da casa. A segunda maneira ali da dracma perdida representa um distanciamento por circunstância. A moeda, que é um ser inanimado, é um objeto, geralmente é perdida por uma circunstância, ou porque alguém esbarra no móvel e de repente numa mobília, e de repente aquela moeda, aquela dracma se perde, ou por alguma outra circunstância que acontece, e aquela dracma se perde da sua dona. O ser humano pode se afastar de Deus por conta de uma circunstância.
circunstâncias difíceis, hábitos ou maldições geracionais, crenças ou mentiras que fazem com que o ser humano se afaste do Senhor. E a história da ovelha perdida nos mostra um animal que se afasta do seu pastor por conta de sua natureza, representando também a natureza humana, que pode fazer com que o homem se afaste de Deus. Mas a Bíblia fala que nessas 3 histórias, para os seus donos, para os seus proprietários, a distância não diminuiu o valor. Por exemplo, a distância não diminuiu o valor da ovelha para o pastor. A distância não diminuiu o valor da dracma para sua dona. E a distância não diminuiu o valor do filho para o seu pai. Apesar da distância que o ser humano se encontra do Criador, apesar da distância que você pode se encontrar hoje do Pai, a distância não diminuiu o seu valor para o Pai, muito pelo contrário. A Bíblia fala que Ele nos ama com um amor incondicional, com um amor sem lógica humana, um amor disposto a entregar o seu próprio filho para morrer no seu lugar. Eu comentei na quarta passada que o passado também não diminui o seu valor. O passado não determina a nossa identidade. Aquilo que você fez não determina o que você é. Apesar da ovelha ter se afastado do pastor por sua natureza, ela não deixou de ser ovelha. Ele não deixou de querer tê-la no seu rebanho. As escolhas erradas do filho não mudou sua identidade de filho. Ele continuou sendo um filho amado pelo Pai. As suas escolhas, as suas decisões, o seu passado não determinam a sua identidade. Você não é o que você fez, você não é o seu passado, mas você é o que Deus te criou para ser, você é o que o Pai te criou para ser, em nome de Jesus. Mas como eu falei, a ovelha representa aquela que se distancia do pastor por sua natureza. Para aquele contexto bíblico, a ovelha era tida como um animal irracional, claramente, mas um animal um certo tanto que burro. Ela se afastava do pastor por instinto, seja porque viu uma relva, porque viu um alimento, que sem pensar, sem consciência, a sua natureza, o seu instinto a levou a se distanciar do pastor, a se isolar do rebanho, a se tornar uma presa fácil para o predador. E a Bíblia fala que apesar disso, apesar da sua natureza, apesar da distância, o pastor não desiste dela, muito pelo contrário. Ele faz aquilo que na lógica humana é considerado maluco. Ele deixa as 99 e vai em busca da ovelha perdida. Ele não desiste da ovelha perdida. Em outras palavras, Jesus está nos ensinando que o Pai jamais vai desistir de nós. Deus jamais vai desistir de você. Deus jamais desiste de nós. O seu amor jamais desiste de você. Mas a Bíblia nos ensina que o ser humano também tem um problema de natureza. Por isso que por várias vezes na palavra de Deus nós somos comparados às ovelhas. A Bíblia nos ensina que nós temos uma propensidade para o mal. Essa natureza ruim, que na Bíblia é chamada de carne, de velho Adão, de velho homem, é uma inclinação natural para o mal. Em outras palavras, você e eu naturalmente vamos fazer o mal. A Bíblia nos ensina que desde que Adão comeu aquele fruto, ingerindo, experimentando o mal, conhecendo o mal não de ouvir falar, mas por experiência,
A Bíblia nos ensina que desde que o pecado entrou no mundo pelo primeiro Adão, todos que foram nascidos de homem, nascidos da carne, herdaram essa inclinação natural para o mal. Eu costumo falar que é fácil, é bem perceptível isso nas crianças. Por mais maravilhosas que sejam, quem é papai, quem é mamãe aqui, eu creio que irá concordar comigo. Você precisa ensinar a criança a fazer o bem, porque naturalmente falando, ela vai fazer o mal. A criança, ela não nasce compartilhando tudo que tem, aprendendo a dar, compartilhando naturalmente dos seus brinquedos, daquilo que ela tem, muito pelo contrário. Naturalmente ela é egoísta. Uma das primeiras palavras que ela vai aprender, principalmente se tiver um irmãozinho ou irmãzinha, é dizer: é meu, é meu. É uma natureza ruim. Ela tem que aprender a compartilhar. Naturalmente falando, ela vai querer ganhar tudo no grito. Ela vai fazer birra. Ela tem que aprender a se comportar. Naturalmente falando, se ela vê 2 furos na parede ali, 3 furos de uma tomada, o que ela vai querer fazer? Colocar o dedo na tomada. A natureza humana é naturalmente ruim, se inclina para o mal. Todos nós temos essa natureza. Todos nós temos aquilo que a Bíblia nos ensina, que é chamado de carne. E a Bíblia nos ensina que essa velha natureza nos faz afastar de Deus, nos faz afastar do rebanho. Essa velha natureza nos faz ser escravos do pecado. E a palavra é bem clara em colocar essa palavra. Que nós éramos, que o ser humano, ele é escravo do pecado. Essa é uma palavra forte, que implica uma série de características, e uma delas, que a Bíblia nos ensina, é que o escravo não tem escolha, a não ser servir ao seu Senhor. Quem pratica o pecado é escravo do pecado, e não tem outra opção a não ser pecar. Todos nós que éramos da descendência ali de Adão, nascidos na carne, inclinávamos para as obras da carne, para as coisas ruins, para o mal. Estávamos destinados ao salário do pecado, que a Bíblia nos ensina que é a morte. Não só a primeira morte, mas a segunda morte, ao inferno, a eterna separação de Deus, a ira do Senhor. Mas a Bíblia nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não desistiu daquela ovelha que se perdeu pela natureza, Ele não desistiu de você. E a Bíblia fala que Ele enviou o seu único filho para morrer a morte que nós merecíamos. Ele enviou o seu único filho para nos resgatar, nós que éramos a ovelha perdida. E a Bíblia nos ensina que se pelo primeiro Adão a morte, essa natureza entrou pelo mundo, a Bíblia nos ensina que através do segundo Adão nós fomos redimidos, reconciliados com o Pai. A Bíblia nos ensina que em Jesus nós podemos vencer a velha natureza. Nós podemos vencer a natureza que nos distancia de Deus. Como? Negociando com ela? Não, de forma alguma. Sabe como? Mortificando a sua carne, matando a sua carne, colocando ela na cruz. A Bíblia nos ensina que isso seria uma batalha diária para aquele que segue a Cristo. Lucas 9:23 nos ensina que devemos negá-la dia após dia, tomando a nossa cruz e seguindo a Jesus. Mas sabe como você mortifica a sua carne? Sabe como você mata a sua carne? Crendo no sacrifício de Jesus por você, recebendo Ele como seu Senhor e Salvador. A Bíblia fala que através disso,
através do acreditar na obra do Senhor, de se render à obra do Senhor e confiar nele, nós somos também crucificados com Cristo Jesus pela fé. Nós somos também mortificados com Cristo Jesus pela fé. Não só nós participamos ou somos coparticipantes ali do seu sacrifício, mas também somos coparticipantes da sua ressurreição. Em outras palavras, quando você crê no sacrifício de Jesus, a Bíblia nos ensina que você não só coloca a sua carne na cruz, mas você nasce de novo, você renasce. Agora não da maneira que você nasceu um dia, você não nasce agora da carne, mas você nasce do Espírito. A Bíblia nos ensina que quem nasceu da carne se inclina para as obras da carne, mas quem agora renasce no Espírito, se inclina para as obras do Espírito. Se as obras da carne eram morte e maldição, as obras do Espírito são vida e a bênção do Senhor. Quem crê em Cristo Jesus, com Ele é mortificado e vence a carne, e vence a natureza carnal. Quem crê em Jesus, a Bíblia nos ensina que Ele morre para o pecado. Ele vence a escravidão do pecado, sabe como? Ele morre para o pecado. Ele não é mais sujeito àquele senhor. Quem crê em Jesus nasceu de novo e não é mais sujeito às ordens da carne ou da natureza carnal. Não que nós perdemos a possibilidade de pecar, pelo contrário, mas agora nós não somos mais escravos do pecado, nós temos escolha, nós podemos decidir vencer o pecado, nós podemos decidir vencer as nossas vontades carnais, e no Senhor nós vamos prevalecer. Em Jesus você pode vencer a velha natureza, e você pode voltar para o rebanho, e você pode voltar para o pastor. Interessante que a Bíblia coloca um exemplo, ele diz que a ovelha que se dispersa do rebanho, ela se afasta do pastor. A Bíblia nos traz vários exemplos que ela se torna presa fácil para o predador, a tal ponto que lá em João, no capítulo 10, no verso 12, a Bíblia nos ensina que um dos interesses do lobo é literalmente dispersar a ovelha do rebanho. Porque o lobo, o adversário, o inimigo, ele sabe que ele é mais forte do que uma ovelha sozinha, mas ele sabe que ele não é mais forte do que o rebanho. Por isso que uma das estratégias do inimigo contra você, contra o ser humano, é te dispersar do rebanho. Muitos pensam aqui que nessa história da ovelha perdida, o pastor desprezou as 99, as ovelhas que ficaram no rebanho, mas não. O projeto de Deus, ele é perfeito, o plano de Deus é pleno, ele não é incompleto. As 99 ovelhas que estavam no rebanho, elas estavam protegidas por estar no rebanho. Quando nós estamos no rebanho do Senhor, nós temos da proteção do Senhor. O inimigo sabe que ele pode contra um de nós, mas ele não pode contra todos nós. O inimigo sabe que ele pode contra a ovelha isolada, mas contra a igreja do Senhor, as portas do inferno jamais prevalecerão. É por isso que uma das estratégias do lobo é dispersar do rebanho, é te tirar da igreja, é fazer com que você se decepcione com o homem, tire os olhos de Deus e se afaste do rebanho. É fazer com que você coloque o seu foco nas imperfeições da igreja. E eu não sei quem falou para você que a igreja seria perfeita. A igreja é imperfeita. A Bíblia nos fala isso em todo o Novo Testamento. Em nenhum momento, até a vinda de Jesus, a igreja seria perfeita.
A Bíblia nos ensina que em todo esse momento, até Jesus voltar, a igreja está sendo aperfeiçoada, de força em força, de fé em fé e de glória em glória. Lá em Efésios, no capítulo 5, a Bíblia fala que o noivo purifica a igreja, que o noivo renova a igreja, que o noivo cuida da igreja. Em outras palavras, se você precisa de renovo, se você precisa de purificação, de transformação, de santificação, você precisa estar na igreja. O inimigo vai fazer de tudo para te dispersar do rebanho, para te afastar da igreja, para que você seja presa fácil para o lobo, presa fácil para o devorador, mas não se afaste da igreja. Coloque os seus olhos em Jesus e não nas imperfeições da igreja, porque sabe o que torna a igreja imperfeita? Todos nós que somos imperfeitos. Mas o bom pastor nos amou tanto, que ele quis cumprir um projeto tão perfeito, através de pessoas imperfeitas como nós. Para de colocar os olhos nas imperfeições, e confia no grande amor do Senhor, que está nos aperfeiçoando, que está te aperfeiçoando. A Bíblia fala que quando o pastor ele encontra a ovelha, ele diz que a alegria dele é maior do que se ele tivesse ficado lá com as 99, que não precisavam ser encontradas, que não tinham se perdido. O que eu aprendo com isso? A restituição de Deus não é como a restituição do homem. A Bíblia fala que o caminho de Deus não são os nossos caminhos. Tão alto quanto os céus são da terra, os planos e pensamentos do Senhor são sempre maiores e melhores do que os nossos. Como é bom a alegria quando o homem consegue restituir algo que foi perdido. Se ali na analogia da dracma perdida fosse só um ser humano que perdeu uma caneta, que perdeu uma dracma e encontrou, que satisfação. Mas quando Deus age, nunca é como o homem. A restituição de Deus não é igual à restituição do homem. Muito pelo contrário. A Bíblia nos dá vários respaldos sobre isso. Primeiro, porque Deus é soberano. Se fosse para ficar elas por elas uma situação, era melhor não ter acontecido o problema. Se for para sair de uma batalha, de um problema, de uma perca, como você estava antes daquela situação, se for para sair igual você entrou, aí seria uma perca de tempo. E Deus chama demais para fazer você perder tempo. Deus chama demais para fazer você enfrentar uma prova em vão, um problema em vão. Deus chama demais para permitir que você sofra em vão. Eu amo demais os meus filhos, mas eu não vou permitir que eles passem por um sofrimento, por uma dor. Eu gosto de citar o exemplo de uma vacina. Eu não vou permitir que seja injetada uma agulha neles em vão. Se eu permito, eu que sou um pai imperfeito, mas eu os amo, é porque aquilo é estritamente necessário. É porque aquilo não vai prejudicá-los, pelo contrário, vai beneficiá-los, vai abençoar o futuro deles. É melhor que eles passem por aquela dor, do que eles permaneçam uma vida toda sem enfrentar aquele tipo de prova, aquele sofrimento. Se fosse melhor a ausência desse problema, que esse problema não tivesse acontecido, por mais maluco que esse problema seja, por mais que pareça uma cruz, uma terrível maldição, se fosse atrapalhar o propósito pleno que Ele tem para a tua vida, Ele não teria permitido que acontecesse. Agora, se Ele permitiu a cruz, é porque a cruz era necessária, não para te prejudicar. Os planos do Senhor jamais são de mal,
mas são de paz, são de esperança, são de um futuro. Jeremias 29, 11 nos ensina que são planos para nos fazer prosperar. A Bíblia fala que quando ele acha, a alegria dele é maior do que ele estava antes, porque no Senhor o segundo estado é sempre melhor do que o primeiro. Quando o Senhor ele restitui algo, ele não simplesmente devolve o que se perdeu. Eu gosto do modelo do período do rei Salomão. A Bíblia conta que quando o bandido era pego no ato, ele não só tinha que devolver o que tinha sido roubado, o que tinha sido perdido, mas ele era obrigado a dar 7 vezes mais. A restituição do homem não é, a restituição de Deus não é igual à devolução humana. Deus simplesmente não vai trazer de volta o que se perdeu, mas Ele vai fazer 7 vezes mais, Ele vai fazer infinitamente mais, Ele vai fazer mais do que você está querendo, mais do que você está almejando, mais do que você consegue imaginar, de tal modo que a alegria, quando você sair desse problema, vai ser maior do que você estava antes do problema acontecer. Em Deus, o segundo estado é sempre melhor do que o primeiro, o amanhã é sempre melhor do que o ontem, a glória da segunda casa é sempre maior do que a primeira, o melhor sempre está por vir.